Gente, vamos para mais um vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo por aqui, tá? Então, gente, hoje eu vim fazer uma reflexão aqui com vocês, né? Eu acredito que esse vídeo vai ser muito útil para todo mundo, tanto para homem quanto para mulheres. Mas principalmente para mulheres, tá? Muitas vezes nós mulheres queremos demonstrar que nós amamos alguém, muitas das vezes, né? Cuidando dessa pessoa, zelando dessa pessoa e tá tudo bem. E é assim que tem que ser. Porém, no caminho, a gente muitas vezes se deixa de lado, a gente meio que se abandona, sabe? Eu percebi isso em algumas fases da minha vida. Eu percebi sim que depois que eu entrei num relacionamento, eu meio que fui me deixando de lado. Fui deixando de priorizar algumas coisas que eu precisava, alguns hobbies, algumas coisas a gente não percebe, mas aos pouquinhos a gente vai deixando de lado, né? E aí, esse ano 2026, eu pensei, eu vou retomar com tudo, sabe? Ler livros que eu gosto muito de ler, fazer mais atividade física, prestar atenção na minha alimentação, que é algo que eu realmente preciso melhorar, cuidar dos meus hábitos de forma geral, sabe? Ver aquilo que eu tô falhando e buscar melhorar, sabe? Então, fazer um check-up geral na minha vida pra ver como tá. Porque a gente muitas vezes tem esse costume, sabe? A mulher, ela acaba olhando tanto pro outro que ela esquece dela. Então, mulher, não cometa esse erro, tá? Porque isso afeta totalmente a admiração que o seu parceiro tem por você. Então, eu percebi que o meu parceiro, ele tava meio assim, sabe? Sem ter tanta atração que nem antes e tudo mais. E aí eu não entendia muitas vezes o porquê. E eu fiquei pensando, será que eu mudei alguma coisa, a minha postura, o meu jeito? Sei lá, alguma coisa talvez em mim mudou. E ele tá estranho, né? Eu percebi, antigamente eu investia mais em mim. Antigamente eu me cuidava mais. Eu fazia questão de estar mais arrumada. Então, assim, às vezes no dia a dia em casa, né, eu botava uma roupa arrumada, não ficava, lógico que de qualquer jeito, sabe, com aquelas camisas de prefeito, camisa de político, essas coisas de casa, gente, isso aí eu não faço e não sugiro a vocês a fazer também, tá? Se vocês são casados, se vocês têm relacionamento, não fique usando roupa de político para dormir, porque isso é altamente, assim, broxante pro homem, sabe? Isso é algo que perde totalmente a atração. O homem olha pra mulher e pensa, meu Deus, ela não tem um pingo de valor, de amor próprio pra ela usar esse tipo de coisa, sabe? Então, por isso, gente, muito cuidado, sabe, com os seus hábitos do dia a dia. Muitas vezes você não percebe que você tá se deixando de lado. E às vezes você fica se perguntando por que que meu parceiro não me olha mais com aqueles olhos de admiração e tudo mais. É porque às vezes você mudou. E talvez, né, se fosse o contrário, né, se o seu parceiro tivesse mudado, aos poucos também deixando de cuidar dele, você também ia perder a admiração. Se o seu parceiro deixa de tratar você bem, esse é um dos maiores exemplos, né, porque a mulher às vezes não é tanto visual, mas a mulher é muito pela forma como ela é tratada, né, se o parceiro não trata ela bem, a mulher ela começa a se questionar, né, mudou e tudo mais, já não vai ter mais aquela admiração. Então a mulher ela admira muito o homem pelas atitudes dele. E o homem é muito visual, gente, muito visual. Então, a gente tem que entender, né, como a dinâmica dos relacionamentos funciona para que a gente possa manter o nosso relacionamento. Tem gente que diz assim, eu não quero abrir mão do meu jeito, eu quero continuar do meu jeito. Então, infelizmente, você vai sofrer muito na dinâmica do relacionamento, porque é assim que funciona. Do mesmo jeito de um homem que ele diz assim, mas eu não quero mudar por mulher nenhuma, eu não quero ser mais romântico, carinhoso, gentil. A mulher que estiver comigo tem que aceitar que eu sou um brutamontes mesmo, que eu sou um homem, tipo, desligado para tudo. Então, você tem que aceitar também que você não vai ter o melhor de uma mulher. Porque a mulher, ela, assim, ela é muito da forma como ela é tratada, sabe? Então, se a mulher ela é bem tratada, ela vai tratar o homem bem de volta. Agora, se o homem não faz, assim, questão, sabe, de levar a mulher pra sair, de surpreender, gente, se tem uma coisa que toda mulher percebe, né, que desanima muita gente, é quando a gente tem um tempo de relacionamento e o homem não faz questão mais de surpresa. Então, às vezes, a mulher, ela quer sair, sabe? Porque, assim, para o homem ficar em casa é um refúgio, é um descanso do trabalho. Mas para a mulher ficar em casa é serviço, porque a mulher passa o dia todo em casa, tem que lavar, cozinhar, fazer um monte de coisa. E isso acaba sendo muito estressante para a gente se a gente fica muito tempo dentro de casa. Então tem muito homem que não entende, tem homem que pensa, mas eu quero estar em casa porque eu quero descansar, tá? Pode ser descanso para você, mas para a mulher não é. Então o que é que o homem tem que fazer em relação a isso, né? Combinar com a mulher. Um dia, sei lá, da minha folga, a gente fica em casa, eu descanso do meu trabalho e ou na próxima folga a gente sai para algum lugar que você quer. Então, assim, o relacionamento é sobre os dois, sabe? Os dois precisam estar felizes nesse relacionamento, porque se só um tá satisfeito, esse relacionamento vai por água abaixo. E é só questão de tempo para esse relacionamento ir por água abaixo, realmente, sabe? Então, mulheres, não se deixem de lado. Cuide de vocês, cuide da saúde de vocês. Todo ano a mulher ela precisa fazer preventivo. Todo ano a mulher ela precisa fazer um check-up geral na sua saúde, inclusive hormonal, né? Quanto tempo vocês não fazem um exame de progesterona, né? E entre outros aí, hormônios femininos. Eu fiz ano passado,
né? Porque assim, ano passado, não, retrasado, antes de eu engravidar, aí depois eu descobri a gravidez, aí foi que eu fiz um check-up de exame. Por um lado, eu gostei muito, né? Assim, embora eu levei muita agulhada quando eu engravidei, mas eu gostei porque eu aproveitei para fazer um check-up geral da minha saúde, porque eu precisava pra minha gravidez, né, pra garantir um parto tranquilo também e tal. Então, assim, pra mim eu gostei muito por conta disso. Eu não acho que eu nunca levei tanta agulhada na minha vida em tão pouco tempo que nem eu recebi, né, quando tava grávida. Mas eu gostei somente por conta disso, porque eu vi como tava a minha saúde e eu vi que, graças a Deus, estava tudo certo. Tanto que a minha gravidez, assim, foi super tranquila. Meu parto também foi super tranquilo. Não tive nenhuma complicação, graças a Deus, né? Escolhi a cesárea porque eu quis mesmo, não foi por nenhuma complicação. Porque tem gente que não tem essa opção, né? Tem mulheres que gostariam de ter muito normal, mas, infelizmente, por alguma complicação, às vezes de última hora, né? Depois já de contração, escolhe a cesárea porque é o jeito, né? Então, assim, graças a Deus, eu tô com a saúde tranquila. E vou continuar, lógico, me cuidando, monitorando minha saúde, monitorando como é que tá fazendo né? Como é que tá sendo as coisas. Então é uma dica que eu dou para as mulheres porque eu já errei nisso, né? E hoje em dia eu não erro mais nesse tipo de questão, né? Hoje em dia eu estou num relacionamento e eu busco me cuidar assim. Entendendo, gente, que a gente tem que fazer isso pela gente, claro, mas a gente tem que fazer isso pelo nosso parceiro também, sabe? Porque a pessoa que tá do nosso lado, ela quer ver que a gente se ama, que a gente tá se cuidando, sabe? A pessoa que tá do nosso lado, ela se sente mais confortável sabendo que você tá gostando de você. Isso gera, assim, admiração, interesse, atração. Então, a gente tem que observar se muitas das vezes a atração que o outro tá deixando de sentir por nós não é pelas nossas atitudes, né? É outra coisa. Às vezes a mulher ela deixa de se cuidar e olha só pra vida do homem. Então, fica monitorando a cada passo que o homem tá dando. Ai, será que ele tá falando com outro? Será que tá me traindo? Se o homem sai de casa, já fica assim, paranoica, né? Se perguntando o que é que o homem tá fazendo e tudo mais. Isso acaba sufocando no relacionamento. A mulher ela não para pra pensar nisso porque ela tá olhando só pros próprios sentimentos. Então ela não para pra pensar o que é que o homem tá achando, será que está desgastando, será que eu tô sufocando o relacionamento? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a mulher ela não tem intenção de sufocar, de ser tóxica, nem nada do tipo. É mais por, às vezes, uma insegurança. E aqui vai uma dica pros homens, tá? Se você percebe que sua mulher tá assim, faça com que sua mulher se sinta segura. Então fale coisas que façam ela sentir segurança, faça coisas que demonstrem amor por ela, porque quanto mais você demonstrar amor pela mulher, mais segura ela vai ficar, menos ela vai ficar preocupada com o que você tá fazendo, o que você deixa de fazer, porque muitas vezes a mulher fica assim porque o homem dá motivos. Não que é tipo assim, um homem que ficou com uma mulher ou que deu em cima, ou coisa, às vezes não é um motivo claro. Mas você tem um comportamento estranho, você quebra o padrão de comportamento ali, então a mulher ela já fica pensando, opa, porque ele mudou? Ele não me trata assim, sabe? Às vezes o homem é carinhoso, trata a mulher de forma grosseira. A mulher, ela pensa, ele não é assim. Então deve estar acontecendo alguma coisa. Mesmo jeito contrário, né? O homem é muito grosso. E do nada, tipo, sem ser data com memória ativa, nada, né? Perdão, gente, eu tava com um negócio aqui no cantinho. Tipo uma saliva, sabe? Tá grudada aqui na mão. Muitas das vezes o cara é muito grosso com a mulher, não é data comemorativa nem nada. E aí o cara simplesmente começa a tratar a mulher muito bem. E a mulher vai estranhar, né? Pensar assim, como assim? Ele não é desse jeito. Então, assim, quando você conhece uma pessoa que ela tem uma personalidade, do nada ela muda, é de se estranhar assim. Às vezes a mulher precisa investigar assim, porque às vezes tem alguma coisa. Mas às vezes não é, gente. Às vezes é estresse, às vezes é tantos outros motivos, sabe? Que às vezes não tem nada a ver com relacionamento. Mas como nós mulheres somos muito voltadas pro relacionamento, a gente pensa o quê? Que tem a ver com os relacionamentos. Então, o homem, ele precisa observar muito isso, sabe? Como é que a minha mulher tá se sentindo? E não ficar reclamando que ela tá chata, sabe? Ai, minha mulher tá muito chata, porque ela vive reclamando, ela vive exigindo atenção, exigindo pra sair, ai, ela fica pegando no meu pé achando que eu tô com outro e tal. Enquanto a mulher estiver falando, uma dica pros homens, tá? Agradeça, porque isso mostra que a mulher se importa com o relacionamento. Agora, no momento que a mulher se calar, aí sim você tem que se preocupar, porque quando a mulher ela se cala, isso significa que ela não vê mais futuro no relacionamento. Isso significa que ela tá deixando, sabe, a onda levar, tá deixando as coisas acontecerem, sabe, sem ter nenhuma expectativa sobre aquele relacionamento. Então isso não é bom. Já os homens são o contrário, né? Os homens, eles, quando eles falam alguma coisa, é quando eles estão insatisfeitos com alguma coisa. E quando eles estão calados, é quando pra ele tá tudo bem. Então o homem, às vezes, acaba pensando com a mente de homem, né? Acaba achando que a mulher é da mesma forma. Então quando vê a mulher calada, pensa que tá tudo certo. Porque pra eles tá tudo certo, né? Pra eles tá ótimo, porque o homem pensa assim, a mulher calada, que coisa boa, eu vou ter paz, hoje não vai ter mulher enchendo os meus ouvidos, reclamando de alguma coisa. Então pra ele é ótimo que a mulher fique calada, mas pra mulher não é assim. Por isso que é importante você estudar a dinâmica de relacionamento, você entender como a mente de cada um funciona, porque é diferente, sabe? É diferente a forma como cada um funciona.
Então a gente precisa prestar atenção nisso pra gente saber como a gente deve agir no relacionamento. Porque depois a gente tem um resultado que a gente não espera e a gente fica pensando, por que o relacionamento tá assim? Por que o relacionamento se encaminhou pra essa forma? Por quê? Porque a gente não analisou o contexto, a gente não parou pra pensar das nossas atitudes, dos nossos padrões, né? A gente simplesmente foi seguindo o fluxo ali de como as coisas estavam sendo sem se questionar nada, né? E a gente precisa se questionar sempre, né? Como a gente tá tratando o outro e tudo isso, sabe? É muito, muito importante. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.